O Opinião de hoje tem uma conversa com você que é investidor, pequeno investidor, ou você é alguém que gostaria de ser investidor na Bolsa de Valores. Bom, aí você abre os jornais, entra nos jornais online, escuta o rádio, a CBN de preferência, e você quase sempre escuta que a Bolsa está despencando. Petrobras é o mau exemplo da Bolsa e quando a Petrobras vai mal, a Bovespa vai mal também. E eu quero conversar um pouquinho sobre a Bolsa, o futuro dela e dos investidores e de quem tem vontade de investir com o consultor financeiro da Aplic, Thiago Boeira. Thiago Boeira vai falar um pouquinho conosco sobre qual é a situação de investidor hoje. Ele deve correr da Bolsa ou ele deve segurar a Bolsa com as duas mãos? Thiago, bem-vindo à Opinião. Olá, Gilson. Olá, ouvintes. Bom, esse cenário está um tanto quanto complicado. Descomplica ele um pouquinho para a gente. Para tentar descomplicar um pouco, a gente tem que entender um pouco do cenário econômico. O Brasil ele veio tentando bater uma crise financeira, na verdade, é uma crise econômica mundial, que foi a crise de 2008. Um pouco antes da crise de 2008, o Brasil ele constituiu uma política econômica muito sólida. A partir do governo Itamar Franco, depois Fernando Henrique, ele veio constituindo a equipe econômica do Brasil uma equipe muito forte. E essa equipe conseguiu acabar com uma inflação galopante. Nós tínhamos uma inflação de 84% ao dia. E essa inflação ela só conseguiu ser acabada, indo para 4,5% ao ano, através desse governo com uma política econômica mais sólida. Acabaram os 8 anos de Fernando Henrique e iniciaram o governo Lula muito bem, a economia crescendo bastante. Então nós limpamos a casa e projetamos um bom crescimento. Logo depois nós entramos numa crise mundial, Estados Unidos enfrentando uma grande crise e o Brasil tentando o tempo todo fazer com que a economia crescesse com o consumo interno. O mundo não consumia e precisava do consumo interno. Essa coisa de crescer como se fosse uma ilha, quer dizer, eu vou fazer um crescimento interno e não ser abalado pela pressão externa. Exatamente, porque quando o mundo não consome, nós vamos sentir o impacto na mesma hora. Isso deu certo, Thiago? Deu muito certo. A gestão do Lula foi muito eficiente nisso, ela liberou muito crédito, liberou muito consumo, então a economia brasileira conseguiu sustentar toda uma falta de crescimento externa. O grande problema, o Brasil nesse período foi um grande exemplo para o mundo inteiro porque ele conseguiu gerar crescimento. Mas logo depois desse crescimento que ele foi gerado, ele começou a ter deslizes econômicos. O Brasil ele passou a ter uma política monetária mais branda, uma política que começou a, dizendo bem entre aspas, Gilson, avacalhar com a economia. Ele passou a ser frouxo demais, você calculou. Exatamente, o afrouxo demais. Porque o Brasil ele conquistou patamares de investimento grade, o país se tornou um grande alvo de grandes investimentos do mundo inteiro. Só que depois, logo na sequência desse avanço todo econômico, o Brasil ele afrouxou demais a rédea em termos econômicos. A liberação do crédito demasiado na economia fez com que a população se endividasse demais. Hoje é o que a gente assiste hoje. Exatamente. Hoje nós temos uma população muito mais endividada do que o padrão. O padrão econômico é considerado em torno de 30% da renda. Hoje chega a 56%. Uma dívida de 56% da renda do indivíduo, sendo que o ideal seria 30%, isso compromete totalmente a continuidade do consumo. E aí a população começa a diminuir o seu nível de consumo. Daqui para frente nós temos uma diminuição, nós projetamos uma diminuição drástica nesse nível de consumo. O governo o tempo todo tentando manipular algumas empresas e tentando afrouxar cada vez mais a economia. Quando você fala de manipular algumas empresas, você está falando de Petrobras, por exemplo. Sim, principalmente Você calcula que hoje existe muita maquiagem em torno do que é a Petrobras na Bolsa, do que é a Petrobras enquanto empresa. O Brasil ele perdeu muita credibilidade quando ele começou a movimentar a Petrobras. Não só a Petrobras, mas também as empresas de energia elétrica. Você está dizendo que usar recursos da Petrobras para interesses do Estado, seria isso? Você utilizar a empresa como se fosse uma extensão do interesse público, uma extensão de filantropia. Então nós começamos a usar a empresa Petrobras, que é uma empresa que visa lucro, para tentar subsidiar a gasolina e logo depois, quando vimos que não dava para usar só a Petrobras, o governo na mesma hora passou a usar as hidrelétricas, as empresas de energia elétrica. Por exemplo, Copel, CESP, enfim, as empresas de energia elétrica do Brasil. Quando o governo ele usou essas empresas para subsidiar o valor, veja, Gilson, eu vou voltar um pouquinho para a gente ter um entendimento melhor. O índice de inflação, ele é medido pelo IBGE. E o IBGE, ele vai aos produtos para tentar entender quais são os produtos que estão tendo maior nível de aumento.
Essa cesta de produtos, ela gera o cálculo e tenta chegar com a inflação média de 4,5% ao ano. O Brasil tinha 84% ao dia, convergiu para 4,5% ao ano e logo no primeiro ano de gestão do governo Dilma, ele começou a perder um pouco a rédea dessa inflação. Passou dos 4. Passou dos 4. O porquê que ele passou dos 4? Excesso de consumo. O excesso de consumo na economia faz com que a população, faz com que o preço dos produtos aumente muito. Mais demanda do que oferta. Exatamente. Aí é claro que é ofertado por um preço maior. O preço começa a aumentar demais. O afrouxo da economia continuou e o preço continuou subindo. Para o nível geral de preços que é divulgado pelo IPCA não mostrar um nível muito alto, o governo brasileiro então decidiu manter o valor da gasolina a um valor baixo. A Petrobras então assumiu esse prejuízo mantendo esse valor baixo. Logo depois vieram as empresas de energia elétrica. Certo. As empresas de energia elétrica, justamente no período de secas do Brasil, o governo brasileiro reduziu o valor da tarifa pública. Pô, então são dois fatores importantes de energia, o petróleo, os derivados do petróleo e a energia. Exatamente. E você tentando manter o preço baixo e criando inviabilidade nas empresas que produzem esses dois elementos vitais para a economia brasileira. Exatamente. Então nós tivemos um aumento do custo de produção, tanto do petróleo quanto da energia elétrica. A energia elétrica, em momentos de seca no Brasil, o Brasil recorre às termoelétricas, que o custo é muito maior do que as hidrelétricas. E justamente nesse período, nós tivemos uma redução da tarifa. Então as empresas, primeiro foi afetada a Petrobras, logo na sequência foi afetada as empresas de energia elétrica. Os investidores do mundo inteiro começaram a tirar o seu dinheiro do Brasil. Porque vamos imaginar, uma empresa que visa lucro e eu sou investidor e por algum motivo essa empresa está subsidiando a economia brasileira, eu não confio mais nessas empresas. Sem dúvida. Eu não confio mais no governo. É a mesma coisa que você apostar no futuro de um suicida, né? Não existe como ele ter futuro. Eu estou olhando para uma empresa que o lucro dela vem diminuindo a cada dia e eu paro de confiar no governo. Os investidores do mundo inteiro começaram a olhar o governo brasileiro como um gestor público e não um gestor que faz a economia crescer. E aí, de repente, qual será o futuro da Vale do Rio Doce? Será que essa empresa não vai ser estatizada? Como, por exemplo, a Argentina deu um mau exemplo. Então, se você pensar que o nosso vizinho Argentina vira uma espécie de medidor nosso. Se eles começam a tomar certas atitudes, você imagina, o Brasil vai tomar na sequência uma atitude idêntica. São medos que a loucura da Cristina Kirchner pode dar na Dilma. Deus o livre, mas pode ser uma coisa que aconteça. São alguns critérios que os investidores, os grandes investidores do mundo inteiro, eles começam a avaliar. E nisso, eles começam a tirar o dinheiro do Brasil. Hoje nós vemos a cotação do dólar a 2,35, justamente em função de que a fuga de capital do Brasil está acontecendo. Sim. O Brasil está perdendo o dólar. E isso faz com que a bolsa caia cada vez mais. Voltamos à nossa conversa inicial lá, na nossa entrevista. E você tivesse R$1 milhão, aí eu pensasse, pô, eu posso investir 500 mil na bolsa, eu posso investir 100 mil na bolsa, ou 10 mil reais na bolsa. Você investiria nesse quadro que você desenhou? Sim. Por mais que esse quadro seja complexo, nós temos que entender que o governo ele é passageiro, as empresas não. As empresas, quando elas nascem dentro de uma economia, o objetivo dela é existir para sempre. É claro que a gente não pode olhar o cenário atual. Poxa, o cenário atual é um cenário complicado? Realmente é complicado. Só que nos momentos de crise são os momentos mais oportunos para se investir. Então hoje nós compramos uma empresa, entre aspas, uma Petrobras, por um valor barato e no futuro, de repente numa próxima gestão, num próximo governo, ou mesmo no mesmo governo, se a gestão se tornar mais eficiente, essa empresa vai voltar a dar lucro. Agora você me colocou um dado, deixa eu te cortar um pouquinho. Estamos no ano de eleição. Dilma Rousseff, pelos levantamentos que nós tivemos, inclusive do próprio Ibope, tem chance de ganhar novamente. Pô, então o susto é maior. Pode ser. Você compraria mesmo assim ações, sabendo que Dilma Rousseff pode continuar sendo presidente da República? Sim, mesmo assim, Gilson. Mesmo assim, eu ainda seria um investidor em ações. Porque o país ele não consegue sobreviver sem empresas. Vamos imaginar que, de repente, o governo acabe com as empresas do Brasil, vai destruindo as empresas aos poucos. O governo está se matando, porque acaba a arrecadação de impostos. Então, ele pararia antes de morrer? Sim, com certeza. Ele vai criar oportunidades para investirmos nessas empresas e, num futuro, essas empresas vão dar lucro. Nós precisamos da empresa para subsistir numa economia capitalista. Então, essas empresas vão dar lucro. É claro que a gente tem que olhar o cenário, nós temos que entender qual é o contexto. Sempre que a gente fala, poxa, vou investir lá, o meu patrimônio, seja de pequeno investidor ou grande investidor, qual é o percentual do risco que do dinheiro que eu posso correr risco? Certo. E qual é o percentual que eu posso ter mais segurança?
Hoje, dentro do mercado financeiro, nós temos os segmentos de bolsa e os segmentos de renda fixa. Certo. Para se investir. Eu acho que o investidor fica nessa, será que eu vou no fixo, eu corro risco. Exatamente. Aí tem um fator importante, que é chamado coragem. Você tem que ter coragem para fazer isso. Agora, a grande questão é a seguinte: o título mais seguro da economia brasileira é um título de renda fixa chamado dívida do governo. São as NTNs ou LFTs. Esses títulos, eles tiveram um rendimento médio de 24% a 28% no ano de 2012. Então, em um ano tiveram... Se eu apliquei 100, eu tirei 124. Exatamente. Em um ano. Em 2012. 2012. Ele teve esse rendimento porque a taxa de juros ela caiu demais. Isso ela fez uma propulsão para os investimentos. Agora a gente estaria vendo o reverso disso. Se eu pensar que agora a taxa de juros está subindo, esse tipo de investimento está caindo. Exatamente. Eu já não vou ter mais esses 24% em um ano. Não. Em 2013 eles registraram um prejuízo, né, de 6%. São investimentos mais seguros do Brasil, os investimentos mais líquidos, que a hora que eu quiser vender eu consigo vender, e os investimentos que o Banco Central garante a venda, a compra, né? Então, se eu comprar, ele garante a recompra. Certo. Então, são tranquilos investimentos. Esses investimentos estão sendo extremamente voláteis. O segmento de bolsa já é um segmento volátil por si só. E agora, com o governo incerto, está mais volátil ainda. Agora a gente tem que pensar o seguinte: o que seria mais arriscado hoje, numa economia que eu não confio no governo? Não estou dizendo que hoje eu não confio no governo, mas vamos supor que eu não confio no governo. O que é mais arriscado? Investir no próprio governo? Emprestar dinheiro para o governo ou emprestar dinheiro, ou mesmo comprar ações da Vale, da Petro, da Uzi Minas? Seria comprar as ações? Comprar as ações, ela vai ter um risco de volatilidade, mas essas empresas vão subsistir, elas vão continuar crescendo. Vamos pensar num período econômico muito complexo no Brasil. Período Collor. Quando o Collor... Período extremamente Ele fez aquele difícil. confisco do dinheiro. Quando houve o confisco do dinheiro, no calote econômico, ele deixa de pagar a dívida do país. Ou seja, ele deixa de pagar todos os títulos de renda fixa. Certo. As empresas, por mais que elas passem por dificuldades momentâneas, elas continuam existindo. E num futuro, elas passam a dar um lucro muito maior. Então podemos pensar que as empresas são sólidas, os governos são passageiros e o Estado vai fazer de tudo para não falir. Exatamente. Quer dizer, o Estado pode dar calote, uma empresa falha. Uma empresa de grande porte, ela se mantém. Se ela tem ações na Bolsa, um histórico de uma empresa que tem um longo período de duração, é um bom investimento. É um bom investimento. Mas para quem tem uma coisa que você sempre fala, paciência. Com certeza. A bendita expectativa de longo prazo. São investimentos de longo prazo. Se você tivesse 1 milhão e fosse investir na Bolsa, por quanto tempo você esperaria retorno hoje? Bom, retorno em bolsa de investimento, em bolsa de valores, ela deve sempre ser projetada acima de 5 anos, sempre. Então você pensaria em 2020 em ver o que aconteceu com o seu 1 milhão? Exatamente. Até não precisa ser 1 milhão, mas de repente R$1.000, 10 mil reais. Entendi. Então falando 1 milhão para ter um valor para o nosso telespectador entender. Claro. São valores que a gente tem que pensar que tanto o pequeno investidor quanto o grande investidor deve pensar em bolsa. Vou dar um conselho para o nosso telespectador. Se nós fôssemos trazer a palavra para ele assim, olha, não sou investidor, quero investir na Bolsa, vou ter que esperar 5 anos. Qual seria o segredo para ele entrar na Bolsa, para ser um pequeno investidor? Como é que você aconselharia ele a entrar na Bolsa? Bom, primeira coisa, olhar o histórico da empresa. Se a empresa tem um bom faturamento, o segmento que a empresa está investido, se a empresa ela investe num segmento que está escasso ou que ela é crescente daqui para frente. Por exemplo, um segmento interessante para se investir no curto prazo, não no longo prazo, segmento de infraestrutura. A construção civil, por exemplo, você acha que seria um grande investimento? No curto prazo. No curto prazo. Curto prazo. No longo prazo? No longo prazo já nem tanto. Por que no longo prazo construção civil de repente pode não ser um grande investimento? E eu digo construção civil não de repente só de casas, mas também de estádios ou infraestrutura. Pontes, ferrovias. Infraestrutura do país. É o momento em que o Brasil está em reforma. O Brasil está construindo tudo para crescer. Certo. Essas empresas estão faturando, elas estão ganhando dinheiro. No futuro, o Brasil tende a diminuir essa parte de investimento. E aí, provavelmente, para longo prazo, essas empresas não são tão boas, mas para o curto prazo elas já são melhores. E as de longo?
As de longo prazo, vamos pensar em, por exemplo, Petrobras. A Petrobras é um grande investimento de longo prazo. Quanto mais escasso ficar o petróleo, mais caro ele vai ser. A Petrobras ela é responsável por comprar a maior parte das empresas de energia hidrelétrica, de energia eólica do Brasil. Então o Brasil está investindo em energia eólica. Esse seria um projeto de longo prazo? Seria um projeto de longo prazo. O grande problema é que, devido ao faturamento baixo da Petrobras, o plano de investimento dela foi diminuído. A compra de outras empresas de energia vai diminuir também? Vai diminuir também. Então são alguns investimentos que a gente tem que olhar e pensar qual vai ser o futuro desse investimento. Por exemplo, o que me diria de comprar ações da Ambev para a Copa do Mundo? Pô, parece ser um bom negócio. A Ambev vai vender cerveja, está liberada a venda de cerveja nos estádios. Excelente. O faturamento tende a aumentar muito. A Ambev é brasileira. Se a gente parar para pensar a quantidade de empresas brasileiras que têm grandes faturamentos, hoje o Brasil se iguala quase aos Estados Unidos em termos de faturamento de empresas. É claro que às vezes tem manipulações de algumas empresas que afetam muito essa rentabilidade. Mas o Brasil tem as maiores empresas como Petrobras, uma das maiores extratoras de petróleo do mundo, Vale do Rio Doce, uma das maiores mineradoras de ferro, de minério de ferro do mundo, a própria Ambev, maior cervejaria do mundo. O Brasil está rodeado de grandes empresas, empresas que não dependem só da economia interna, mas que atuam no mercado internacional. Que atuam no mercado internacional. Então, na pior das hipóteses, vamos pensar no investimento da Vale do Rio Doce. Se o governo brasileiro quebrar, pior das hipóteses, Gilson, o governo brasileiro quebrou, a Vale para de funcionar? De maneira nenhuma, porque ela vai continuar mantendo a China, ela vai continuar mantendo a Europa, continuar mantendo os Estados Unidos. Ela vende minério de ferro para o mundo e não para o Brasil. Thiago Boeira te deu algumas dicas e analisou um pouco a gente a Bolsa. Alguns que queriam investir na Bolsa devem ter ficado um pouco mais sossegados e agora pensam até em investir nela. E o Thiago aí deu alguns caminhos para quem quer começar. Thiago, muito obrigado pela nossa conversa aqui. Obrigado, Gilson. Sempre um prazer estar com vocês. Igualmente. Até o nosso próximo programa.